Bom, então vamos lá. Para quem ainda não dei bom dia, bom dia. Hoje, dia 25 de junho, né? Sexta-feira, semana acabando. Não é? Tá faltando um pouco para as férias. Todo mundo ansioso aí. Bom, mas vamos lá. Antes da gente começar a aula de hoje, com as nossas tarefas aí, vamos à nossa oração, que é comum a todas as religiões, tá? Que é o Pai Nosso, para que a gente tenha aí uma boa aula, uma boa sexta-feira, um bom fim de semana, né? Para todo mundo, um final de semana abençoado e que tudo corra bem. Tem algumas pessoas entrando agora, só um instantinho, para a gente começar. Ele tá com terapia, mas estava assim. Segunda-feira agora, eu vou para a aula, mas não quero videogame. Bom, vamos lá então. Não, é só por enquanto, deixa ele. Ele falou, quando já chegou, ele vai dizer, aí começou a falar muito, ele vai te devolver. Bom, o pessoal de casa que quiser me acompanhar, pode abrir o áudio, tá? E quem quiser me acompanhar em silêncio também, tudo bem, tá bom? Vamos lá, então. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito bem, que tenhamos aí então uma aula abençoada. Hoje a gente tem um monte de novidade aqui. Vou começar falando dos trabalhos, tá? Não corrigi de todos ainda, mas corrigi alguns. Os primeiros que eu recebi, eu já consegui corrigir. Aí os que foram entregando depois, aí ainda está na minha casa para eu corrigir, mas eu já trouxe alguns aqui. Não. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó, o pessoal que está online e que eu já corrigi, que tiver aqui, eu vou falar a nota que vocês tiraram. Agora, para receber o trabalho, a Tia Beth vai esperar todos os professores corrigirem todos, vai juntar todos eles e vai marcar com vocês um dia para vocês virem na escola buscar todos eles juntos, para não ter que vir buscar cada dia um, tá? Isso pessoal online. O pessoal que está aqui comigo, eu vou entregando aos poucos, tá? Hoje tem 5 aqui, aí na semana que vem, se aparecer mais gente, eu entrego, e aí depois eu entrego todos eles à Tia Beth para ela entregar para o pessoal que estiver online. Bom, vamos lá então. Camille ainda não está online, né? Tô, tia. Tá? Bom, vamos lá, Camille, então. Camille tirou 5, tá, Camille? Valia 5. Você tirou 5. Ok. Matheus já está aí? Matheus ainda não. Acho que ele saiu, professora. Muitos tiraram 5. Só quem esqueceu de colocar a bibliografia, que foi da onde que pesquisou, é que tirou 4,5, tá?
Carolina. Oi. Tirou 5 também, Carolina. Ela está presente, tia. Luane. Tirou 5 Oi. também, Luane. Levi. Levi tá aí? Ele estava, mas Eu tinha visto ele, só que eu acho que ele saiu. saiu. Deixa eu ver se ele está indo. Não, ainda não voltou, não. Maria Eduarda está aí? Acho que tá, professor, que ela nunca falta. Deixa eu ver. Ela botou no Maria chat. Eduarda, você tirou 5 também, tá? Quando você vier presencial, aí eu te entrego. Isabela. Tá aí? Não, né? César. Ó, César, o que você esqueceu aqui? Deixa eu ver. Ah, não colocou a bibliografia. Tiago. Tiago tá aí? Sim, tô presente. Tiago tirou 4, Tiago. Você também não colocou a bibliografia. E o seu texto estava muito pequenininho. Laura. Vem cá, Laura. O seu estava certinho. Larissa. Também estava certinho. Daniel Thierry hoje não veio presencial. Daniel tá aí, Daniel? Tia, aqui não tá, não. João Pedro. Ainda não? Também não tá, não. Deixa eu ver aqui. Vinícius. Acho que tem um pouquinho de pessoa na frente ainda. Acho que vai chegando depois. Giovana Bandeira. Ela tá aqui. Giovana, consegue me ouvir, Giovana? Oi, Você tirou 5 no trabalho também, tá? Valia 5. tá bom, Tirou 5. tá bom. Maria Augusta, tá aí? Não. Júlio César. Oi, Também tirou 5, Júlio. tá bom. Pablo. Pedro Henrique. Oi, tia. Também tirou 5, Pedro. Os nomes que eu não falei é porque eu ainda não consegui corrigir, porque aí entregaram na sexta-feira à tarde. Aí, conclusão, eu só levei para casa essa semana. Esses entregaram na sexta-feira de manhã. Aí eu levei para casa logo e corrigi. Agora eu estou com um problema. Vê se vocês conseguem me ajudar. Vou mostrar aqui um trabalho para ver se é de alguém dessa turma. Recebi esse trabalho aqui, ó. Na sexta-feira de manhã, entregaram na secretaria. Então, se entregaram na secretaria, é porque é de alguém online. É dessa turma? Tá sem nome. Não, pela letra fica mais difícil. Gente. Eu acho que não é, não, tia. Ih, é de nerd. Não, tia, deve ser ou de Maria Vitória, tia. Não, Maria Vitória eu já recebi, não é de Maria Vitória. Não é de ninguém da 61. 62, não? Na 62 eu já perguntei. Obrigada, meu amor. Não?
Tia, Professora, esse trabalho foi entregue quando? Oi? Também na sexta-feira de manhã, né? Repete, Rian, que eu não entendi. Peraí, meninos, deixa eu ouvir Rian, que eu não estou conseguindo entender ele. Foi na sexta-feira de manhã também, né? Sim, tiveram alguns que entregaram na secretaria, eu recebi, tá? Mas eu ainda não corrigi todos. De Maria Vitória eu recebi, tá, Maria Vitória? Tia Beth me entregou. Tá? Quem entregou a Tia Beth me entregou. Eu só ainda não corrigiu de todo mundo, corrigi só desses nomes que eu falei. Tá bom? Só que esse eu recebi, estava na secretaria. Quando eu fui buscar lá na secretaria, que eu fui ver de quem era, não tinha o nome. Aqui tá a biografia, quando eu colocar lá. Tá. É aqui. Não começa por aqui. Porque é isso daqui. Começa aqui, né? Tá, mas começa aqui, né? Atrás. Aqui. Eu fiz sobre todos. Tá, tá bom. Pode deixar. Bom, então vamos lá. Vamos começar o que a gente tem para hoje. É muito trabalho, gente, que eu corrigi. Jesus. Mas ainda tem bastante lá na minha casa para corrigir. Mas hoje eu acho que eu consigo terminar. Professora, você dá aula para o sexto, para o sétimo, para o oitavo, não? Para todo mundo, Eu recebi uma pilha assim de trabalho. Muita coisa, mais de 200. Caraca. Eu passei o final de semana todo lendo. Passei essa semana toda lendo e ainda não consegui terminar, mas eu acho que hoje eu consigo, porque falta só um pouquinho da 61 que entregou o pessoal que entregou de tarde, um pouquinho da 62 também e um pouquinho da 82. O restante eu já corrigi tudo. Mas agora já apareceu mais um. Ó. Uma colega aqui da 71 me entregou agora. Já apareceu mais um. É o V de visto com a Aline. É a minha rúbrica. Bom, então vamos lá. Na semana passada, começamos a falar sobre as misturas e as substâncias, certo? Só antes da gente começar, lembrando que vocês, para a nota do teste, que não teve teste, né? Vocês fizeram 2 atividades. Essa do trabalho, que valia 5, e o caderno de programa de saúde, que eu dei o visto semana passada, que valia mais 5. Quando eu voltar, depois do recreio, eu vejo se tem mais alguém para me mostrar caderno, porque tem algumas pessoas que não me mostraram semana passada. Tá? Aí eu vou ver aqui se tem mais alguém para me mostrar, para eu completar a nota. Tá? Aí quando eu voltar depois do recreio, a gente vê isso. César está perguntando o que é bibliografia. A bibliografia é da onde vocês pesquisaram. Então, por exemplo, vocês entraram lá no Google e entraram num site, certo? Lá, quando vocês entram no Google e colocam lá o tema que vocês estão pesquisando, aparecem diversos sites. Então, ó, muitos procuraram no site Escola, o nome do site era Escola, vários colegas aí fizeram desse site. Teve... Ó. Sim, claro. Teve gente que pesquisou no site. Sim, eu fui ver lá se tinha o que vocês pesquisaram. Teve gente que pesquisou de um site, toda a matéria, o nome, Brasil Escola. Tiveram vários sites. Então, toda
da Wikipédia, isso aí. Toda vez que vocês forem pesquisar alguma coisa para fazer o trabalho, vocês sempre têm que dizer da onde que vocês tiraram esse trabalho, fizeram essa pesquisa. E alguns alunos esqueceram de colocar isso. E um dos itens do trabalho que eu tinha pedido era para colocar no finalzinho a bibliografia, tá? Oi, Isabela, você chegou agora, eu falei o seu. Espera aí, deixa eu ver aqui que eu vou ver o seu. O seu eu já corrigi. Isabela, é a nota do trabalho. Eu já corrigi o seu, Isabela. Espera aí que eu vou te falar quanto que você tirou. Mais alguém chegou agora que não ouviu a nota? Letícia. Ah, o de Letícia eu acho que eu ainda não corrigi, não. O de Letícia ainda está na minha casa. Mas você corrigiu, tia? Isabela? Aqui. Ô, Isabela, a tia já corrigiu, ela vai falar a nota. Não tem trazer para você, não? Pede pede lá para ligar na secretaria, vai lá. Ela vai falar agora. Deixa eu ver aqui, peraí. Deus, Isabela. Eu chamei Isabela, não chamei? Chamou, tia Isabela, ela entrou agora. Deixa eu só achar aqui onde está o dela. É que é tanto. Ó, Isabela. Isabela tirou 5, tá, Isabela? Tá bom, tia. Obrigada. E a 5, você tirou 5. Aí depois a tia Beth vai juntar todos os seus trabalhos que você entregou e vai colocar lá no grupo do Zap uma data para vocês virem buscar. Tá bom? Depois que todos os professores tiverem corrigido, aí ela vai juntar todos eles para vocês que estão online aí virem buscar, tá bom? Tá bom, tia. Então, vamos lá, vamos começar. Nós vamos continuar na página 253. Que foi a última página que a gente viu. Deixa eu só ver aqui. Onde está a minha... Bom dia. Bom dia. Eu acho que já entreguei todo. Conseguiu, Vinícius? Professora, que página? Página 253. Estou colocando o livro aqui para vocês na tela. Espera aí. 256. 253. E foi aonde a gente parou. Vou revisar essa parte aí para a gente continuar. Eu não consigo acompanhar a bola 8%. E 53. Ó, essa página aqui. Paramos nessa página aqui. Aí, para casa, eu tinha pedido para vocês realizarem duas experiências. A experiência da página 250 e a experiência da página 253, que é essa aí, tá?
César, presta atenção. Na página 250, a experiência era o seguinte: a gente tinha que ter 2 copos transparentes com água. Pode levar para casa. Com água, 1 colher de óleo em um copo com água e 1 colher de chá de sal no outro copo. Tinha que misturar e tinha que observar o que aconteceu aí nessas 2 misturas. Bom dia. Quem conseguiu fazer essa da água e do óleo e da água e do sal? Vinícius? Fala, Vinícius. O que você observou? Tia, eu não consegui fazer. Na próxima aula eu posso te mostrar? Ó, Vinícius falou que ele tentou misturar, né, a água e o óleo, mas aí, como a densidade é diferente, não misturou, né? Isso, o óleo ficou em cima, né, porque é mais leve, e a água ficou embaixo. O de todo mundo que tentou fazer, deu a mesma coisa? O óleo ficou em cima e a água ficou embaixo? Sim. Sim, né? Porque pelo menos deveria. Tia, aconteceu Então, isso. não, era sal. No outro que tinha açúcar. No outro, na outra experiência. Nessa daí. Bom, quando a gente chegar lá no 9º ano, se a gente for ver essa aula novamente, a gente vai estudar a densidade das substâncias. O que é isso, a densidade das substâncias? É a massa, o peso, né, da substância. Então, quando a gente faz a experiência da água e do óleo, a gente nota que ficou dividido porque as densidades, o peso dessas substâncias são diferentes. O óleo tem uma determinada massa e a água tem outra massa. Não parece, né? Exatamente. A gente tem a impressão de que o óleo é mais pesado. Por ele ser mais viscoso, mais grosso, a gente tem a impressão de que ele é mais pesado. Mas quando a gente faz a experiência, a gente comprova que não, que ele é leve, que a água é mais pesada. Isso. Então, a água sempre vai ficar embaixo. Já na experiência da 200 e... Não, aí nós misturamos também a água e o sal. Aí Vinícius falou que pegou o copo com água, colocou lá 1 colher de sal, né, 1 colher de chá de sal, misturou, e aí ele não conseguiu ver essa divisão. Já? The Flash? Não conseguiu ver essa divisão, viu uma coisa só. Quando a gente vê uma coisa só, é porque a mistura, ela é uma mistura totalmente miscível, ou seja, homogênea, que foi o que a gente viu na semana passada, tá? Só que hoje a gente vai complementar essa informação sobre as misturas, tá? Que a gente ainda não viu, que está no finalzinho dessa página aí, e na 254 também. Na 253 já era outra experiência. Ele pedia para a gente adicionar sal na água, igual no outro experimento, e açúcar. O que vocês notaram nessa mistura aí? Vocês notaram alguma diferença quando vocês misturaram a água com sal e a água com açúcar? Alguém de casa fez essa? Não, mistura sim. Mistura. Nessa... Não, nessa os dois misturam, tá? Só que o que acontece? Se a gente colocar uma quantidade menor de sal ou de açúcar ou uma quantidade maior, aí dá interferência, que é a matéria que a gente vai ver hoje. Por exemplo,
Vou dar o exemplo do leite com Nescau de novo, porque eu sei que muita gente aqui toma o café da manhã. Hã? Não, os dois num copo só não, é um em cada copo também. O copo com água com sal e o copo com água com açúcar. Quando a gente mistura, os dois ficam bem parecidos, tá? Nessa experiência aí da 253. Mas se a gente não colocar a quantidade exata aí, né, de sal e de açúcar, se a gente colocar a menos ou a mais, aí dá uma coisa que a gente vai ver hoje, o que é a matéria de hoje. Vou dar o exemplo do Nescau, porque fica mais fácil de vocês perceberem do que da água e do sal e a água com açúcar. Bom, vocês têm lá o copo com leite, certo? Geralmente a gente coloca umas 2 colheres de Nescau, né? Ah, não. Umas 2 colheres, certo? No máximo 3. Aí o que acontece? A gente mistura, vai ficar prontinho para a gente beber, certo? Se a gente, em vez de colocar 2 ou 3 colheres, colocar uma, como que fica? Fica branco e fica sem gosto, né? Quando isso acontece, quando a gente tem uma mistura, mas que a gente coloca pouco soluto, que no caso o Nescau é o soluto que a gente viu semana passada, soluto. Numa solução, a gente tem o solvente e tem o soluto. O solvente, no caso aí, é o leite. O soluto É o líquido. é o Nescau. Então, quando a gente coloca pouco soluto, pouco Nescau, a gente vai notar que vai ficar sem gosto, vai ficar clarinho. Ô, professora, Isso tem um nome. Oi. aqui em casa, eu tomo Nescau de manhã. Mas só que aí, para ficar aquele gosto de Nescau mesmo misturado com leite, para ficar um pouco doce, não fica doce porque o Nescau fica em cima. Sim, também às vezes acontece isso. Pode acontecer isso também. Deve ser todo dia de manhã eu tomo café. Com o café, não, porque quando a gente coloca com o café, o que acontece? O café ele já está líquido também, né? Não é um soluto. O café, como ele já está pronto, ele vai ser um solvente. Ah, aí sim. Então, quando a gente tem essa solução que a gente coloca pouco soluto, ou seja, uma quantidade menor do que deveria, a gente chama essa solução de uma solução insaturada, tá? Porque a gente colocou uma quantidade menor de soluto do que deveria. Então, se a gente colocar menos Nescau do que deveria, vai ficar sem gosto, vai ficar bem clarinho. Então, aí, se a gente concentrar mais Nescau nessa solução, a gente pega o mesmo copo de Nescau, em vez de colocar 2 ou 3 colheres, coloca 5 ou 6 colheres. O que vai acontecer com o leite? Eu boto 5 ou 6 colheres. Muito doce, né? Tia, eu dou A gente diz nessa situação que a um solução é uma solução saturada. Por quê? Porque a gente colocou uma quantidade maior de soluto do que deveria, tá? Então, o leite vai ficar lá bem escuro, bem doce, né? Tem gente Eu boto 5 ou 4 colheres. mas tem gente que gosta Isso, gente. de mais ou menos, né? Que aí é com 2 ou Gente, 3 que colheres. absurdo, tá gastando muita coisa. Né? Então, só para a gente lembrar, ó. Só para a gente lembrar. Nesse finalzinho de página, nós paramos nesse pedacinho aí. Tia, passa no banheiro.
Pode, Luane. Obrigada. Ó, nós paramos nesse pedacinho aí da página 253, na sexta-feira passada, explicando o que era uma solução e que falando que na solução tem a parte sólida, que é o soluto, e a parte líquida, que é o solvente. Aí eu até falei para vocês que a água era considerado um solvente universal, porque dissolvia uma grande quantidade de coisas, né? De solutos, tá? Aí foi a parte que a gente parou. Agora a gente vai continuar, ó, nesse finalzinho aqui, que é a matéria de hoje. Concentração de uma solução. Nas misturas que você elaborou na atividade acima, a água foi capaz de dissolver completamente toda a massa de sal e de açúcar que foi adicionada aos copos. Você acha que um determinado volume de água é capaz de dissolver completamente qualquer massa de açúcar e sal? Não, né? Porque se você colocar Professora, um pouquinho de água e um excesso cheio de sal, não dá. ou de açúcar, isso aí vai ficar, né? Chega a ficar meio durinho, porque tem pouca água ali e uma quantidade de soluto maior. Isso aí. Agora na 254, vai continuar explicando aí. Aqui tem uma outra experiência. Essa eu não pedi para vocês realizarem, não. Só pedi da 250 e da 253. Mas vamos observar como que é essa. Para responder a questão 8 da página 253, faça a atividade prática sugerida a seguir. Teria que ter água, sal, uma colher de café e um copo plástico. Adicione... Não, é aquela pequenininha. Não. Mas você ainda não abriu? Não. Uma vez. Abriu uma vez. Eu fechei. Porque você queria acreditando, aí já tinha falado. Ela falou, Marcelo, tu pegou todo lugar, mas tá fechado. Tá fechado, mas você agitou, conclusão. Aquele gás ali que estava ali. Isso, tá fechado, mas o fechado dele já não tá mais lacrado do jeito que vem da fábrica, né? A gente até fecha com bastante força a garrafa para não escapar o gás, mas abriu já era, já não está mais com aquele lacrezinho foi rompido, e aí o gás escapa por ali. Tipo, abrir, tirar o lacre. Como? Ensinar na internet, tipo, botar na água quente, aí vai tirar o quente, só vai puxar. Ah, é? Que ninguém consegue abrir. É. Lá em casa acontece isso também. Mas eu tenho eu ganhei uma vez num casamento que eu fui, é igual uma estrelinha que você encaixa na tampa e você consegue abrir. Quando a tampa está muito dura, igual uma estrelinha. Aí você encaixa certinho ali, aí vira igual uma torneirinha, aí você consegue abrir. É bem legal. É isso. É igual o negocinho do chuveiro, exatamente. Eu tenho isso na minha casa. Aí quando a garrafa fica muito dura, né, de abrir, eu uso isso. Mas voltando ali na experiência, ó. Adicione água ao copo até completar cerca da metade de sua capacidade. Então, a metade do copo de água. Acrescente uma colher de sal. Mexa a mistura por cerca de 1 minuto. Observe o que aconteceu. Utilizando a mesma solução, repita a etapa B
4 vezes, ou seja, colocou mais 4 vezes o sal, tá? Na última repetição, mexa com a colher por 2 minutos e observe o que aconteceu. O que você observou a cada repetição da etapa B? Essa a gente ainda não fez, mas é fácil da gente imaginar. Essa eu não pedi para vocês fazerem porque gasta mais sal, né? A outra é uma colher só. Essa pede 5 colheres. Então, para a gente desperdiçar o sal, né? Para a gente não desperdiçar, essa eu não passei. Mas é fácil da gente observar que se a gente está toda hora adicionando mais soluto nessa solução, vai chegar uma hora que ela vai ficar muito concentrada. Quando a solução é muito concentrada, a gente chama essa solução de solução saturada. Pode. Então, vamos marcar, tem uma partezinha para a gente marcar aí, ó. Que é exatamente essa explicação de solução saturada e insaturada. Ó, vamos marcar bem aqui, ó. Deixa eu procurar aqui, onde é? Aqui, ó. A quantidade de soluto adicionado foi superior à quantidade que aquele volume dissolvente, que no caso é a água, pode dissolver. Ih, tá arriscado, peraí. Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. Ih, dá para apagar. Ixi, Maria. Se você junta bastante sal com a água e bota para ferver, e vira um caramelo salgado. Pode. Ó, vamos continuar. Resultando no acúmulo de soluto, ó, no fundo do recipiente, até o fundo do recipiente. Que é, não. Ele não derrete, não. Só o açúcar que derrete. Até saturado, ó. Aí no insaturado, ó, quando a quantidade de soluto adicionado é menor, não ultrapassando a capacidade de dissolução do solvente, este dissolve todo o soluto adicionado. Chamamos isso aí de solução insaturada. Tá? Marca de vocês aí. Não, depois, porque tá ali na bolsa a listagem, tem que anotar a sua nota ali. Marcaram aí? Agora tá dando para ver? Ainda tá bem clarinho, né? Deixa eu ver se consigo. Bom, na página 255, vai falar sobre esse solvente universal. Pablo, senta, Pablo. Vamos para a gente continuar.
Bom, como a gente está falando de solução, né? Solvente, soluto, a gente tem o solvente universal que eu falei para vocês, que é a água. E a água, na página 255, ó, vem um textinho falando sobre as características da água. E a gente já viu isso várias vezes durante outros anos, né? No 5º ano, no 4º ano, que é com relação a o gosto, o cheiro e a cor da água. Uma água pura, uma água própria para o consumo, né? Uma água potável, ela tem que ter essas 3 características. Ela não pode ter cor, ela não pode ter cheiro e ela não pode ter também gosto. Porque aí a H2O pegaram a água, é uma água gasificada, porque colocaram gás, né? E colocaram ali um aromatizante, um saborzinho ali nela, né? É diferente da água que a gente bebe, tá? Então, essas características que estão nesse quadrinho aí, verde, é da água potável, não é da água do H2O, porque a água H2O, aquela de garrafinha, é tipo um refrigerante, né? Deram o nome de H2O porque ela colocaram um saborzinho bem leve nela para não deixar ser igual a um refrigerante. Mas também não é uma água, tá? Mas a gente pode beber como uma reposição de líquido para o nosso corpo, certo? Então, ó, a gente tem aqui as 3 características. Ó. Quando não tem cor, vou marcar agora com vermelho para a gente destacar aí, porque o quadrinho está verde. Quando não tem cor, ó, ela é incolor, tá? Quando não tem cor. Quando não tem gosto, ela é chamada de insípida. Lembram disso? Vocês já estudaram isso. E quando não tem cheiro, Eu me lembro muito bem. ela é inodora. Tá? Marquem isso aí para a gente relembrar isso. Eu lembro disso. E aí ele comenta também aí embaixo, nesse quadrinho aí, falando sobre a água. César, preste atenção, César. Sobre a água destilada. Alguém já ouviu falar nessa água destilada? Vocês não estão prestando atenção. Não. Água destilada. Já ouviram falar nesse nome? Eu nunca ouvi, não. Não? Então, vou explicar para vocês o que é. Quando se faz algum produto na indústria, um medicamento, um cosmético, alguma coisa que é feito na indústria, que leva água para não alterar a composição daquele produto, né? A fórmula daquele produto. César, presta atenção. Eles usam a água destilada, tá? A água destilada, a gente viu quando a gente começou a falar sobre essas misturas e substâncias, a gente viu que na água ela tem algumas substâncias presentes ali, né? Vocês citaram aí os sais minerais. Só que a água desse jeito, ela não pode ser utilizada para fazer determinados produtos, para não alterar a fórmula desse produto. Então, por exemplo, a indústria é uma indústria de medicamento, né? Uma indústria farmacêutica. Aí você vai fazer um xarope. Não pode utilizar
a água que a gente bebe, por exemplo, porque ela está cheia de sais minerais ali. Se for colocada essa água no medicamento, pode alterar, esses sais minerais podem alterar a composição do medicamento. Então, o que é feito? Num laboratório de química, eles pegam essa água, passam num aparelho que é chamado de destilador e faz a água destilada. A água destilada é uma água pura, que não tem nada. Então, ela pode ser usada na fabricação de remédios, na fabricação de cosméticos, por exemplo. Você quer fazer um shampoo, quer fazer um creme, tem que usar a água destilada. Por quê? Porque naquela fórmula que está sendo feita, existem várias composições químicas ali, e que se você usar água que não é destilada, você pode alterar essa composição. Não, que a água mineral tem os sais minerais. E para você fazer determinados produtos, não pode ter a presença de sais minerais. Quando vocês... Fala. Como que dá? Ó, César perguntou como que se dá uma pedra nos rins. Tem a ver com a água que a gente está falando, só não tem a ver muito com a função, mas tudo bem. Tia, a minha professora no terceiro ano tinha pedras nos rins. Isso, exatamente. Antes de ser uma pedrinha, né? Antes de ser um cálculo renal, uma pedrinha, ele é apenas um cristal, ele é tipo uma areiazinha, que tem na água mesmo. Só que esses sais, né, que é esses cristalzinhos, tem algumas pessoas que têm a facilidade de não eliminar eles do corpo através da urina, tá? E o que acontece? Fica dentro do corpo e vai se juntando. Uma areiazinha dessa, um cristalzinho desse, se junta a outro, se junta a outro, se junta a outro, aí forma a pedrinha, que é o que a gente chama de cálculo renal, tá? Tem como a gente evitar isso? Tem. Tem, só não comer besteira. Onde filtra o sangue para formar a urina. Pela urina. Então, se ela se deslocar do rim e passar pelos uréteres e depois chegar na bexiga, isso aí, ela vai tentar sair junto com a urina. E aí, por onde sai a urina, que é a uretra, essa pedrinha sai rasgando tudo, é uma dor danada. Isso. Como que a gente evita isso? Bebendo muita água. Porque se a gente bebe muita água, o rim ele trabalha melhor, ele filtra melhor, e automaticamente, a gente bebendo bastante água, a gente acaba armazenando bastante urina, tendo bastante urina e eliminando. Quanto mais água a gente bebe, mais urina a gente produz. Então, mais a gente vai eliminar essas substâncias tóxicas do nosso corpo. E aí a gente vai se livrar disso, não vai ter isso. Agora, se a gente bebe pouca água, a nossa urina ela fica mais concentrada. Aí a facilidade de desenvolver essas pedrinhas é maior. Tá? Tia. Ou A minha professora do terceiro ano, ela tinha. Ela tinha? Então, tem algumas pessoas que assim, são bem propícias a ter esses problemas. Tem algumas que nunca tiveram, mas tem algumas pessoas que têm essa facilidade. Aí o cuidado de ter que beber água com uma frequência maior, tem que ter um cuidado maior, entendeu? Porque sabe que o corpo já tem essa predisposição de ter esse tipo de problema.
Aí a gente tem que se cuidar melhor, beber mais água. Quem bebe pouca água aí, não gosta de beber muita água, tem que beber bastante água. Pelo menos 2 litros de água por dia, para evitar Eu esse adoro problema. tomar água. Oi? Eu adoro tomar água. Eu tomo água Eu toda hora. também. A melhor coisa que tem quando a gente está com sede é água. Se a gente tomar um suco, se a gente tomar um refrigerante, não mata a sede, né? Parece que a gente só sente Quando a mais gente sede. está com sede mesmo, tem que beber água. É muito bom tomar água. Eu também adoro. Professora, Apesar que, ultimamente, aqui na escola, eu quase não estou bebendo muita água. Por quê? Porque eu preciso ficar com a máscara e aí eu tenho que tirar a máscara toda hora para beber água e aí eu tenho que ficar falando com vocês, tenho que ficar falando com o pessoal aqui da sala. Conclusão, é muito complicado a gente ficar tirando a máscara toda hora. Aí, conclusão, eu só consigo beber água mesmo na hora que eu chego, na hora do meu recreio e antes de ir embora. Eu estou bebendo pouca água aqui na escola, mas, em compensação, quando eu chego em casa, eu tento recuperar esse período que eu fiquei na escola, que eu bebi pouco, né? Aí eu tento beber um pouco mais em casa. 9h10. Até 10h20, aí 10h20... Não, até 9h30, aí vocês vão para o recreio, depois até 10h20, aí 10h20 eu volto, tá? Bom, vamos continuar então. Agora nós vamos fazer uma atividade juntos aí, para ver se a gente conseguiu entender. Tia, acho que é porque come muita besteira quando dá essas pedras no leite, né? Come muita refrigerante, bebe muito refrigerante, muita besteira. Ó, na página 258, vou fazer junto com vocês, tá? Vamos lá. Coloquem aí, para a gente fazer junto. Pega um lápis, uma borracha. Classifique adequadamente cada um dos itens apresentados. Para isso, escreva o número correspondente de acordo com a legenda abaixo. Está pedindo para a gente classificar em substância simples, substância composta e no número 3, se não for substância, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar para fazer essa questão aí. O que é uma substância simples? Daniel, preste atenção, Daniel. Daniel, preste atenção. O que é uma substância simples e o que é uma substância composta, tá? Eu falei para vocês, na semana passada, que a substância simples é aquela que é formada apenas por um tipo de átomo. E que a substância composta é aquela formada por 2 ou mais tipos de átomos, tá? Então, agora a gente vai conseguir fazer isso aí, ó. O leite, vocês acham que é uma substância simples, uma substância composta? Ou não é uma substância? composta. Todo mundo acha que é composta, igual o colega falou? Sim. Sim? Não, não é. Não é uma substância isso aí. O leite, ele é chamado de mistura. O leite é uma mistura, não é uma substância. Então eu errei. Tá? Então, número 3. Agora, o gás oxigênio. Ó, o gás oxigênio ele é representado pelo O2. Lembrando que substância simples só tem um tipo de átomo e substância composta tem 2 ou mais tipos de átomo. Aí aparece mais de uma letrinha ou só aparece o O? Não, Aparece o O. oxigênio. Estamos no de cima. Só aparece o O, certo? Porque esse O2 significa que eu tenho O e O. Tenho 2 vezes o O. É substância simples ou composta isso? Simples. Simples. Simples, professora. Isso aí, simples. Só tem o O.
Então, é simples. Agora, olha como que a letra C é diferente, ó. No gás carbônico, eu tenho, para formar o gás carbônico, eu tenho o C, que é o carbono, e tenho o O2. Então, eu tenho o átomo do carbono e o átomo do oxigênio. Eu tenho 2 átomos diferentes aí. Então, é que tipo de substância? Composta. Isso aí. Muito bem. Entenderam agora? Sim. Esse a gente tem que fazer devagarinho para não errar, porque se fizer correndo, sem analisar a situação, a gente acaba errando. E numa estátua de bronze? Ela é uma substância simples, uma substância composta ou é uma mistura? É uma mistura. É uma mistura. 3. Então, não é substância, é o número 3. Quando não estiver apresentando para a gente a formulazinha aí do lado, vai ser sempre uma mistura. Então, é o número 3, que não é uma substância. É uma mistura. Água destilada. Ó, a gente tem o hidrogênio e tem o oxigênio. Número 2. Composta. Isso aí. O ar puro. 3. 3 mistura. O ar é uma mistura de gases. Então, número 3. O gás hidrogênio, ó, só temos átomos de hidrogênio aí, que é o H. Número 5. Muito bem. Espera aí, gente. Eu tenho um fogo. Só um instantinho. E o sal de cozinha? Composta. 3. 2. Muito bem. 2, composta. Temos aí, ó, o sódio, que é o Na, e o cloro, né? Que é o Cl. Juntando os dois, a gente tem o sal de cozinha. Pronto, então completa aí no de você. Quem levantou a mãozinha aí para mim? Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Oi. Maria Eduarda está perguntando por que a letra F é 3. Por que a letra F é 3? Primeiro, porque não aparece fórmula química nenhuma do lado. E segundo, porque o ar é uma mistura de gases. No ar a gente tem oxigênio, a gente tem hidrogênio, a gente tem os gases nobres, tá? Então, o ar puro, ele é uma mistura de vários gases ao mesmo tempo. Só que a gente só consegue respirar o oxigênio. Mas não significa que no ar só tenha oxigênio. Existem outros gases, mas que a gente não consegue respirar. Então, por isso que não é uma substância, é uma mistura nesse caso aí. Toda vez que não aparece aqui do lado, ó, toda vez que não aparecer essas formulazinhas aqui, ó, para ser uma substância, tem que ter essas formulazinhas aqui do lado. Se não tiver, é porque é uma mistura. Aí, pela fórmula, a gente analisa. Se tiver uma letrinha só de um tipo, a gente classifica como simples. Se tiver 2 letrinhas ou mais, a gente classifica como composta. Tá? Que foi o que a gente fez aí. Ó, vocês estão fazendo barulho, aí atrapalha o pessoal aqui de casa, porque às vezes... Ela disse que entendeu, tia. Conseguiu entender? Ela disse no chat que entendeu. Tá, então tá bom. Agora no número 2, ó. Daniel, vira para frente. Observe as imagens a seguir e responda as questões. A grafita
é formado em ambientes de baixa pressão, apresenta estrutura estável e é boa condutora de eletricidade. Esse material é utilizado na produção de grafite e de lubrificantes, entre outras aplicações. Então, esse grafite que a gente usa no lápis, na lapiseira, vem de uma substância que é chamada de grafita, que é essa que está mostrando aí no arranjo molecular. O nome da substância é grafita. Mas quando a gente faz um material com essa substância, dá o nome de grafite. A gente fala grafite, tá? Do lado, a gente tem o diamante, ó. O diamante é formado em ambientes de alta temperatura e pressão, na crosta terrestre. Possui importante valor industrial e tem a capacidade de riscar ou cortar qualquer outro mineral. Seu uso é comum na fabricação de joias. Quando ele fala que ele tem a capacidade de riscar ou cortar qualquer outro material, de todos os minerais que a gente tem, tá? Todos eles, de todos, o diamante, ele é o mais forte, o mais resistente. Vinícius. Isso, se a gente quiser pegar um diamante e riscar essa parede aqui, ó, que é de cerâmica, né, um piso de cerâmica, o diamante vai riscar isso aqui. Se a gente riscar a mesa, sim, de todos os minerais. Não vai... Ele... Não. A gente só consegue diminuir ele, né? Se for um tamanho grande, lapidando ele, ó. Esse diamante aí, ó, ele tá lapidado, ó. Porque na natureza ele não é encontrado dessa forma. Com tiro, sim. Eu queria dar um tiro no diamante, gente. Bom, aí na letra A, de acordo com as imagens, a grafita e o diamante são substâncias simples, compostas ou misturas. O que vocês acham? A gente... Quê? Nenhum dos dois, dependendo da situação, nenhum dos dois. Não, olha só, para a gente responder essa pergunta da letra A, se é simples, composta ou uma mistura, nós vamos observar isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, tá? As bolinhas que estão aparecendo aí, elas são iguais? Parece que é igual, não parece? Só está arrumada de forma diferente uma da outra. Mas são todas iguais. Da grafita são todas iguais e do diamante são todas iguais. Agora, se a gente comparar da grafita com do diamante, é diferente, porque são materiais diferentes. Então, tem que ser diferente mesmo. Mas... Existe o quê? Existe, até maior. Se a gente analisar, então, um de cada vez, essas bolinhas aí, todas as bolinhas da grafita estão iguais aí? Estão arrumadinhas igual? Não? Tá como? Tá diferente? Não.
Não estou comparando uma com a outra, não. Primeiro, a da grafita. Tem a mesma aparência, todas elas? Só estão distantes, né? Umas estão bem pertinho da gente, as outras estão mais distantes. Na do diamante agora, todas elas também são iguais? Quando a gente tem um arranjo de moléculas assim, iguais, é porque é formado por um tipo de átomo só, tá? Quando é formado por um tipo de átomo só, é uma substância simples, uma substância composta ou uma mistura? Simples. Então, vamos escrever isso aí. De acordo com as imagens, a grafita e o diamante são substâncias... Professora, eu acertei, então. Elas são substâncias simples. Aí a gente tem que justificar a nossa resposta. Porque são formadas por apenas um tipo de átomo. Tá? Completa aí o de vocês. De todos os minerais, o diamante é o mais forte. Não tem nenhum. Mas aí, assim, um instrumento que se faz. Fala. Você pega lá, aí vai ter, você tem que pegar água e água e deixar elas colidirem. Aí elas vão criar um material sólido, não vão? Sim. Então, que é o basalto. É uma rocha magmática, que a gente já aprendeu. isso aí. Aí a gente vai lá, aí mistura com o ouro, que é concreto. Mistura com o ouro, bota na fornalha aqui, aí mistura com o ouro. Aí faz tipo que uma... Aí corta o basalto. Aí corta o basalto, aí fica tipo uma netherite. Mas essas coisas do videogame, algumas partes são reais, né? Existem mesmo. Mas tem coisas que não existem. Uma o quê? Nossa Senhora, se já é difícil achar uma pedrinha dessa, como é que você quer achar várias para fazer uma mansão? Fazer o quê, tia? Fazer o quê? Impossível. Daniel perguntou se a gente consegue fazer uma mansão de diamantes. Se já é difícil achar Só no Minecraft, né? Só no Minecraft. Tia, aliás, ele se roubado antes de achar, não vai nem conseguir fazer. Existe titânio? Existe. Titânio existe. Não. Titânio tem, quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Titânio tem, aqui, ó. Lembra que eu mostrei essa tabelinha semana passada? O titânio está aqui, ó. É o TI, titânio. De todos os minerais, o diamante. Agora vamos na letra B. Que fatores influenciam a formação desses minerais? O que está falando lá na descrição aí da grafita e do diamante? É comum em todas as regiões. Em fabricação de joias,
Não. Na formação. Como eles se formam? Precisa de duas coisas. Está escrito aí. Eu sei. Ambientes de baixa pressão. Então, precisa de pressão. Uma você já descobriu. E temperatura. Isso, e temperatura. Só isso. Pressão e temperatura. Tá? Mas não tem como criar, não. Artificialmente, não. Eles estão... esses elementos são naturais, estão na natureza. Artificialmente, não tem como a gente criar isso, não. Se tivesse, todo mundo ficaria rico, né? Porque todo mundo ia querer criar um diamante. Mas não tem como. Mas, tia, se desse para criar, os minerais perderiam valor, não teria mais... Exatamente. Isso aí, o que o colega falou, presta atenção no que ele falou. Se a gente pudesse criar, perderia um pouco a graça. Por quê? Perderia o valor. Ele tem um valor econômico alto pela dificuldade da gente achar na natureza. Se fosse fácil... Acabamos de responder, que fatores influenciam a formação desses minerais? Quando tem pressão e temperatura. Mais ou menos assim. Agora, na letra C. Objeto mais forte. De poder de cortar e riscar é o diamante. Agora, depende do que você quer falar assim. O diamante. Então, aí eles vão lapidando, né? Dependendo do tamanho que eles acham. Para fazer uma joia, esse aí já está lapidado. Provavelmente vai fazer um brinco, ou um pingente, ou um anel, né? Então, eles vão lapidando para dar forma e depois, porque também não tem esse brilho assim forte, depois eles dão um polimento para ele ficar com essa aparência bonita assim. Porque quando a gente encontra na natureza... Ele não é dessa forma aí, não. Ele é meio fosco e ele é todo irregular. Então, ele precisa ser trabalhado para virar uma joia. Vai ser lapidado e vai ser polido. Tá? Não, aí não... Sim. Para cortar e riscar, sim. Bom, vamos lá. Tanto a grafita quanto o diamante são formados. Eles estão viajando aqui por causa do videogame. Eles estão viajando. Professora, Oi. eu botei só ao contrário, tá? Botei temperatura e pressão. Tá, não tem problema não. A ordem não vai interferir aí, não. Daniel, vamos, continuando. Existem outras cores, sim. Tanto a grafita quanto o diamante são formados por átomos de carbono, que é o que está mostrando aí na imagem. Converse com um colega sobre o que você acha que interfere nas propriedades desses materiais. Para interferir na propriedade desses materiais, a gente já respondeu na letra B. O que pode interferir é a pressão e a temperatura. A gente sabe que ele é formado por átomos de carbono, mas dependendo da pressão e da temperatura, a gente consegue diferenciar se vai ser uma formação de uma grafita ou se vai ter a formação de um diamante, porque os dois são formados pela mesma coisa. O que vai diferenciar se vai formar na natureza uma grafita
ou um diamante, é a pressão e a temperatura que são diferentes. Todo mundo entendeu isso? Ele só é grafita porque a pressão e a temperatura foi diferente da pressão e da temperatura do diamante. Já pensou no lápis de diamante? Com a ponta de diamante? Antes, se fosse um lápis, lá em cima onde fica a borrachinha, se fosse um diamante. Já pensou? Poxa. Moeda de diamante, tia. Seria legalzão, né? Na novela agora, essa Império mostra essas coisas. Professora? Ô, tia. E se existisse moeda de diamante? Imagina, já pensou? Todo mundo ia querer. Fala, Daniel. Fala, Daniel. Você ia perguntar. Parece, né? Parece sabão também. Vamos no número 3 agora, ó. Agora é com relação... Ô, tia, Lara queria falar. Oi? Quem queria falar? Lara. Fala, Lara. Naquela hora que você falou materiais, era minerais, tia. Desculpa, minerais, exatamente. Bom, agora ó, a gente não vai mais... Feito o quê? A moeda? Níquel. Níquel. É esse aqui, ó. Vou mostrar de novo a tabela para vocês. NIE. Tudo tem naquela tabela que eu mostrei para vocês, ó. É esse material aqui, ó. Níquel. A moeda é feita desse material. Todos esses quadradinhos que estão em azul, todos eles são metais. Então, o níquel é um metal, por isso que faz a moeda, porque precisa ser de um material resistente também, entendeu? Essa parte da tabela vocês vão conhecer melhor no nono ano. É porque alguns elementos que estão sendo falados aí no livro, tem na tabela e eu estou mostrando a vocês já para vocês já irem se acostumando com o que vocês vão ver lá no nono ano, tá? Agora vamos com relação à mistura. Ó. Agora não é mais substância simples e composta, é mistura. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Quando a gente conseguir decifrar aí o que tem nessa mistura, a gente vai classificar ela como heterogênea. Se a gente não conseguir decifrar o que tem na mistura, aí a gente vai classificar como homogênea, porque aí ela está bem misturada, a gente não tem como descobrir o que está ali, tá? Quais são as substâncias que estão ali. Então, a gente tem na letra A aí, ó, um recipiente com água, óleo e areia. Que tipo de mistura é essa? Heterogêneo. Muito bem. Número 2. Por mais que a gente misture isso aí, não fica tudo junto, fica sempre separadinho, tá aí. Agora, a água mineral com gelo. 2. Pensa primeiro no que vocês vão responder. Heterogêneo. Heterogênea, muito bem. A gente consegue decifrar aí a parte que está com a água e a parte que está com o gelo. Depois que derrete, aí não. Aqui, ó, no outro copo, olha lá no outro copo. Copo com água mineral. Ó. Ali não tem gelo, não tem nada. Qual é essa daí? Homogênea, a gente não consegue ver ali o que tem. Tá vendo como é diferente? Uma tá com gelo, a gente consegue diferenciar os dois aí. A outra tá só água. Então, uma resposta é diferente da outra. Não, é porque eu fui para lá justamente porque vocês perguntaram se o gelo derreter.
Aí, na letra D, é como se o gelo tivesse derretido, só está a água aí. Então, vai ser homogênea. E nas moedas aí? É o número 1. Homogênea. A gente não consegue saber o que tem aí. Está vendo só uma coisa? Na gasolina. Homogênea também. A gente também não consegue ver o que tem aí, ó. Tá tudo misturado. E essa daí, a rocha feldespato? 2. Ela tá toda por igual ou ela tem partes com cores diferentes? Cores diferentes. Cores Tem diferentes. partes com cores diferentes, certo? Tem umas partes meio branquinhas aí, umas mais escurinhas. Então, ela não está perfeitamente misturada. Então, ela vai ser heterogênea. Número 2. Completa aí no de vocês. Agora embaixo, ó. A de baixo, número 4, a gente tem que completar com essas palavrinhas aí do balãozinho. Número 1. A solubilidade de uma substância é influenciada pela Pressão. Muito bem. E pela Temperatura. Isso, temperatura. Muito bem. Letra B. Ao preparar um suco em pó, podemos considerar que a água é o... água o quê? Solvente. Solvente. Falei para vocês que a água é considerada solvente universal. E o pó do suco é o? Soluto, porque o soluto é a parte sólida. Muito bem. Vocês não deram esse exemplo, mas na outra turma eles falaram muito sobre esse suco aí de pozinho. Uma possui as mesmas propriedades em todo o seu volume e não é possível identificar suas substâncias constituintes. Homogênea. Mistura homogênea. Muito bem. Mistura. Isso, mistura homogênea. Quando a quantidade de soluto ultrapassa o limite máximo que o solvente é capaz de dissolver, a solução é considerada Saturada. Isso aí, saturada. E quando a gente coloca pouco soluto? Não está aí, não. Mas quando a gente coloca pouco? Ela é Qual é o nome da solução? insaturada. Saturada é quando a gente coloca em excesso. E quando a gente coloca em menor quantidade? Insaturada, professor. Insaturada. Muito bem. O pessoal de casa conseguiu acertar. Ok, muito bem. Confere, então, aí no de vocês. Então, ó, vimos o conceito de substância simples, substância composta, solução, solvente, soluto, mistura homogênea e mistura heterogênea, tá? Isso tudo apareceu aí nesse capítulo. Eu já até falei o seu aqui. Espera aí que eu vou ver. Você chegou depois? Eu já tinha falado. Agora a gente vai continuar na 260. Vai aparecer mais 2 conceitos aí
Só que não tem exercício nessa para a gente fazer. Então, a gente vai fazer um exercício oral, tá? Eu vou falar alguns exemplos para vocês classificarem. Só que antes de... Aqui, Daniel. Pode, anota aí. Antes de vocês responderem, valia 5, tá? Antes de vocês responderem o que vai ser a resposta, vocês vão pensar bastante antes de dar a resposta. Porque se a gente não pensar bastante, a gente vai errar, tá? Posso tirar dessa página? Todo mundo já fez? Vamos para a próxima, então. Ó. Na página 260, aparecem mais 2 conceitos importantes para a gente, que a gente também vai precisar quando a gente estiver lá no 9º ano, tá? A nossa primeira aula, uma das primeiras aulas no 9º ano, é sobre essa matéria aí, transformações químicas e transformações físicas, tá? Se não for a primeira aula, é a segunda ou a terceira aula, é bem no iniciozinho mesmo das aulas do 9º ano. O que a gente vai aprender a diferenciar agora? A gente vai ter situações para a gente dizer se está acontecendo uma transformação química ou uma transformação física, tá? Como que a gente vai fazer isso? Toda vez que a gente tiver uma transformação, estiver acontecendo alguma coisa, mas a gente não tiver uma alteração na composição dessa coisa, César, preste atenção. Quando a gente tiver uma situação que esteja acontecendo, que eu vou dar algumas situações aí para vocês, alguns exemplos, e nessa situação não ocorrer uma alteração na composição do que está sendo falado, nós vamos classificar isso como transformações físicas. Agora, se tiver uma situação, ocorrendo uma situação, e nessa situação, nessa transformação, tiver uma alteração, mudar aquela coisa, vocês vão classificar como transformações químicas. Tia, você falou e eu não entendi nada. Então, agora, com a situação, a gente vai entender, tá? Temos 2 tipos de transformações aí no livro. A transformação A e a transformação B. Na transformação A, a gente tem uma vasilha aí com vários cubinhos de gelo, certo? Na situação B, a gente tem uma fogueira. Pegaram aí algumas ripinhas de madeira, juntaram e colocaram fogo, tá? Agora a gente vai analisar o que está acontecendo na figura A. Quem sabe dizer o que está acontecendo aí? O gelo está virando água. Está derretendo, certo? Então, a gente está observando aí uma transformação. A gente tinha um cubinho de gelo, está se transformando em água, porque está derretendo, certo? Todo mundo conseguiu ver isso? Professora? Oi. Eu consegui, Mas professora. também tem um que eu acho que é do gasoso indo para o líquido, né? Isso, a gente estava no sólido, no gasoso não, no sólido e está indo para o líquido, certo? Só que quando a gente tem essa transformação aí, que a gente estava do sólido, que era o cubinho de gelo, para o líquido, isso aí deixa de ser água ou continua sendo água? Continua sendo água, só que está num estado diferente, né? Estava no estado sólido e foi para o estado líquido, mas continua sendo água. Só que uma estava congelada e a outra está ficando aí líquida. Quando isso acontecer, quando a gente tiver uma transformação acontecendo, mas que a coisa permaneça do mesmo jeito, era água congelada, virou água líquida, continua sendo água, só mudou o estado.
Quando isso acontecer, quando ocorrer a transformação, mas não alterar na composição, a gente vai classificar como uma transformação física. Então, o cubo de gelo derretendo é uma transformação física, porque ele estava congelado, ele derreteu, mas ele continuou sendo água, não deixou de ser água, tá? Então, a gente classifica como transformação física. Na B é diferente, ó. A gente tem aí uma fogueira. Pegaram aí algumas ripinhas de madeira, juntaram e colocaram fogo. Quando a gente coloca fogo nessas ripinhas, depois que essas ripinhas todas se queimarem, elas vão continuar sendo ripinhas de madeira? Não. Vai ser o quê? Não, vão ser cinzas. Vai ser cinza. Vai ser o pozinho, certo? Então, a gente tinha a madeira. Ela continua sendo madeira? Não, ela virou a cinza. Então, quando a gente tiver uma situação que ocorreu uma transformação e que o que era não é mais, era madeira e agora não é mais, é a cinza. A gente chama isso de transformação química. Entenderam agora a diferença pelos exemplos? Só que, para a gente classificar em transformação química e física, a gente não pode responder rápido. A gente tem que analisar a situação, ver o que está acontecendo, ver se alterou alguma coisa. Se alterou, a gente classifica como transformação química. Se não alterou, a gente classifica como uma transformação física. Então, ali no gelinho, fala, Bruno. Não, os professores vão entregando à medida que eles forem corrigindo. Não sei se todos os professores já corrigiram. Entendeu? Aí, conforme eles vão corrigindo, eles vão entregando a vocês. Eu já corrigi, o seu estou te entregando. Então, vamos para outros exemplos. Ó, vou dar outro exemplo para vocês. Não está aí no livro, tá? Vou dar um exemplo, vocês vão pensar, mas pensa primeiro, não responde logo de tacada, não. Senão vocês vão errar. Quando a gente tem, ó, deixa eu ver aqui. Uma água fervendo, tá? Essa água fervendo, ela é uma transformação química ou uma transformação física? Vinícius já deu uma dica. Tá no estado líquido, se a gente deixar fervendo lá, vira gasoso. Mas deixa de ser água? Não, só está em estado diferente. Então, é que tipo de transformação? Física. Porque não alterou a composição. Continua sendo água. Só evaporou. Se a gente esquecer lá, fervendo, né? Vai evaporando até que a panela seca lá com aquela água. Certo? Agora eu vou dar outro exemplo. Quando a gente pega, ó, a gente vai colocar essa água para ferver, a gente precisa do fósforo para acender o fogo, certo? Quando a gente tem a combustão do fósforo, a gente riscou o fósforo e deixou o fósforo queimar todinho. Que tipo de transformação é essa? Química. Hã? Química. 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 Química, muito bem. Por quê? Vai continuar sendo fósforo? Se a gente deixar ele queimar todinho? Não. Vai ser igual Só aquela cinzazinha do fósforo. Vai né? ficar igual a madeira. Então, alterou a composição. Era fósforo, não é mais. Então, é uma transformação química. Outro exemplo. Ó, eu tenho um portão de ferro e ele está começando a dar ferrugem, está enferrujando o portão, tá? Esse processo de ferrugem, se a gente deixar o portão lá e não trocar o portão e nem cuidar desse portão, ele vai começar a despedaçar, certo? Ele vai continuar sendo portão? Não. Não, ele vai ser só o quê? O pozinho da ferrugem, certo?
esse tipo de transformação é uma transformação química ou física? Química. Muito bem. Tá? Por quê? Porque ele era o portão, mas agora ele não é mais o portão. Ele só, se a gente deixar ele lá no tempo, ele vai se desfazendo, só fica aquele pozinho de ferrugem. Pega o cu, porra. Tá? Sossega. Então, transformação química também. Peguei qual diversa aí. Eu Gabriel, prefiro áudio. Outro exemplo. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tem um carro e aí a gente vai no posto de gasolina encher o tanque com o álcool, com etanol, tá? Então, enchemos o tanque e saímos daqui e fomos para... Deixa eu ver para onde. Não, Acapulco é muito longe. Fomos para Cabo Frio. Isso, pensamos juntos. Fomos para Cabo Frio. Chegou lá em Cabo Frio, eu notei que o meu tanque estava vazio. Certo? O que aconteceu aí com esse álcool? Acabou, claro. Mas em que ele foi transformado? Mas em que ele foi transformado no carro? O carro ele só anda com combustível, exatamente. Então, ele foi transformado em energia para o carro poder andar, certo? Aonde ele foi parar? Ele foi consumido pelo carro, porque é a forma que o carro tem de adquirir energia para conseguir chegar até lá. Isso é um exemplo de transformação química ou física? Química, muito bem. Ele transformou o etanol em energia para fazer o carro funcionar e andar até Cabo Frio. Conseguiram entender? Quando eu voltar 10h20, eu vou ver os cadernos de programa de saúde de quem está me devendo ainda. Se tiver. Ô, tia, eu já mostrei, Luânia, eu mostrei, né? Teve gente que já me mostrou. Aí eu vou falar quem já está ok e quem está me devendo. Eu vou perguntar se já está aí com o caderno atualizado para eu colocar a nota ali, tá? E aí, se der tempo da gente continuar essa parte aí, a gente continua mais um pedacinho, tá bom? Depois que eu conferir o caderno de todo mundo. Tchau, professora. Vou parar aqui porque o tio Júnior vai vir para cá. Tchau, professora. Tchau, professora. Até daqui a pouco. Beijo, até daqui a pouco. Professora, até daqui a pouco. Eu tirei 4 minutos.